Para eu ter adaptações musculares como ganho de força, hipertrofia e resistência, eu preciso ter uma coisa chamada progressão das cargas de trabalho. Senão, ao longo do tempo, eu acostumo com a carga que eu estou trabalhando, eu entro num platô e eu não melhoro mais. Para eu gerar essa adaptação, eu posso trabalhar em cima do volume, aumentando o número de repetições, por exemplo. Ou eu posso trabalhar em cima da intensidade ou da carga em si, aumentando a quantidade de peso que eu coloco no meu exercício, mantendo o mesmo número de repetições. E para um jogador de basquete, o que será que é melhor? Aumentar o número de repetições ou aumentar a carga que a gente está trabalhando? Foi exatamente isso que um grupo de pesquisadores tentou responder. Eles pegaram um grupo de pessoas treinadas para fazer um protocolo de 8 semanas, onde eles faziam 4 séries de 4 exercícios de perna, agachamento com barra, extensão de joelho, panturrilha em pé e panturrilha sentado. E aí o que aconteceu? Essas pessoas foram divididas em 2 grupos, onde um dos grupos ia manter a carga que iniciou no início do trabalho e aumentar o número de repetições conforme as 8 semanas iam passando. E o outro grupo fez exatamente o contrário. Eles iam manter o número de repetições que foi estabelecido no início, mas eles iam progressivamente, durante as 8 semanas, aumentar a carga de trabalho. Ou seja, botar mais peso ali na hora de fazer o exercício. E qual que foi o resultado dessa pesquisa? Em termos de hipertrofia no quadríceps, na posterior e na panturrilha, os 2 grupos melhoraram entre 7% e 13%, não teve diferença significativa. No reto femoral especificamente, o grupo que aumentou as repetições teve uma leve vantagem, também não foi significativa, mas foi uma vantagenzinha ali que a gente pode discutir depois. Em termos de força, os 2 grupos ganharam 20% no agachamento pelas costas, um resultado muito bom e que não teve nenhuma diferença entre os 2 grupos. Em termos de resistência, os 2 grupos também ganharam de forma igual e a melhora foi de 7%. Mas então, se eu sou um jogador de basquete e eu consigo melhorar minha hipertrofia, minha força e minha resistência aumentando repetições e aumentando a carga, eu posso fazer qualquer um dos 2 que não vai fazer diferença? Não é bem assim. Isso porque a gente tem que pensar na performance pro basquete. E quando a gente aumenta muito as repetições, isso vem acompanhado de uma fadiga maior e também de uma dor maior posterior ao treino, aquela dor que aparece ali 24 até 48 horas depois de um treino. Ou seja, eu como treinador te aconselho sempre a trabalhar com repetições um pouco menores e tentar progredir através da carga, porque dessa forma a gente não vai gerar tanta fadiga e vai conseguir manter a nossa performance no basquete. Então a gente pode trabalhar aí 2 a 3 exercícios entre 4 e 6 repetições e aí mais uns 2 a 3 entre 8 no máximo 10 repetições sem nunca buscar a falha. E caso a hipertrofia seja um objetivo muito importante para ti nesse momento, adiciona um ou outro exercício mais isolado em que tu chegue até a falha. A gente viu nesse exercício que o acúmulo de fadiga pode beneficiar um pouquinho a hipertrofia, no caso do reto femoral ali que teve uma vantagenzinha leve. Isso pode ser um pouco mais potencializado a longo prazo. Existem vários estudos que mostram que a musculatura mais isolada, ela precisa de um pouco mais de volume para ela conseguir crescer, mas lembra sempre que pro basquete a hipertrofia não é o objetivo principal. A gente precisa de força, de potência e de velocidade. E uma coisa interessante desse estudo é que os pesquisadores também olharam a altura do salto vertical e nenhum grupo teve uma melhora no salto vertical. Isso mostra o papel da especificidade no processo de treinamento. Os grupos estavam trabalhando exercícios de força com a fase concêntrica e a fase excêntrica controladas, ou seja, nada estava sendo feito de forma explosiva e também nenhum dos grupos trabalhou saltos durante esse período de 8 semanas. Consequentemente, o salto não melhorou. Isso mostra que para a gente melhorar as capacidades físicas que a gente precisa para jogar basquete, a gente tem que trabalhar exercícios específicos para cumprir tal objetivo.